Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Jânio Lima, estamos aqui mais uma vez para o canal Python DS. Hoje a gente vai falar sobre agendamento de scripts, como você fazer com que aquilo que você criou de código possa ser agendado para ser realizado todo dia, toda semana, algumas vezes por dia, de acordo com a sua necessidade. Aí vai desde scripts para automação, robôs que você tenha criado, RPAs para realizar conferências diárias, um robô que você quer que faça uma leitura de uma planilha todo dia de manhã e a partir daquela planilha ele faça algum tipo de cálculo, algum tipo de execução, uma tarefa que você criou para fazer web scraping, baixar dados da internet para uso posterior. Então fica à sua disposição o que a gente vai fazer hoje, né? A gente tem um script que vai trazer para a gente aqui um exemplo de web scraping. Eu vou deixar o código para vocês no link, o link do código na descrição do vídeo. Tem todo o detalhamento aqui, eu vou explicar o que significa cada pedacinho aqui desse código de forma rápida. O objetivo vai ser o agendamento, mas a gente vai aprender também um pouquinho de como fazer a carga de dados aqui no caso de ações dentro do Python. Depois a gente vê aqui a carga, mas o nosso script e o nosso agendamento ele vai gerar a carga dos dados, como a gente está vendo aqui no arquivo CSV, que depois você pode fazer leitura. A gente vai ver também como gerar um arquivo de log, mostrando se a extração foi bem sucedida ou não. Vamos aprender as configurações aqui na ferramenta de agendamento que a gente vai utilizar hoje e fazer a integração dela com o Python. Então acompanha o vídeo até o final, compartilha com outras pessoas que tenham esse interesse e tem bastante coisa aí para aprender, e o uso, como eu já falei, vai depender muito da sua necessidade, da sua criatividade. Ok, então vamos agora para o nosso agendamento. Eu estou aqui com aquele código que eu mostrei agora há pouco, aberto. Vou fazer uma execução dele sem o agendamento, só para vocês verem o que acontece aqui. Eu estou com um código que vai fazer uma execução aqui de uma carga de dados de ações dentro da plataforma Yahoo Finance. Mais para frente no vídeo eu vou detalhar um pouquinho mais o funcionamento, mas vamos fazer aqui um teste rápido. Então, rodei. Ele acabou de me falar que executou com sucesso e me deu aqui a informação de onde está o arquivo, de qual o nome do arquivo que vai ser trabalhado. Então eu posso conferir aqui, tá aqui o arquivo com aquele mesmo nome, foi criado exatamente agora, 12h10, então a gente sabe que o script está funcionando. Eu vou apagar esse arquivo. Vou fechar o Python para a gente ter certeza de que eu não estou carregando aqui absolutamente nada do Python. Vou para o agendador de tarefas. No meu caso eu deixo ele sempre aqui como atalho, mas você pode vir buscar aqui no Windows, agendador de tarefas. Aqui a gente vai escolher a opção criar tarefa básica. Dentro do criar tarefa básica eu posso dar um nome aqui, vou dar o nome PyBoot. Na descrição você pode fazer um detalhamento para que você mesmo, outras pessoas, se você estiver fazendo isso, por exemplo, em um equipamento compartilhado, que outros consigam identificar o que está sendo feito, e também o nome vai ser útil para você conseguir fazer qualquer tipo de gerenciamento, edição, exclusão, que você precisar. E inclusive assim, a dica, fica até o final do vídeo porque eu vou fazer essa rodada bem rápida, mas na sequência vou voltar e detalhar um pouquinho o código, detalhar alterações que você pode fazer para gerar um log e detalhar outras formas de utilização da própria ferramenta de agendamento. Então criei aqui basicamente o nome, a descrição, vou em avançar, escolha a periodicidade, no exemplo mais simples vou deixar aqui no diariamente. Aqui na próxima tela eu digo quando vai começar, quando vai ser a primeira rodada. Por exemplo, se eu quiser que execute apenas no dia seguinte, eu já escolheria aqui no calendário para começar amanhã. Vou manter aqui para começar hoje mesmo, para que a gente possa fazer nosso teste. Vou deixar aqui 12h13 para a gente ter mais ou menos um minuto aí de tolerância para concluirmos essa etapa aqui do teste mais básico. Aqui a gente mantém iniciar um programa. Na próxima tela, o programa, ao invés de eu escolher um programa para ser executado, eu vou escolher o script, que é o nosso exemplo do Python. Procuro aqui o get stock yahoo.py, que é o nosso exemplo. Mando avançar.
Vamos só voltar aqui para dar uma tolerância maior, porque provavelmente não vai dar tempo de fazer até as 12h13. Então vamos aqui, 12h14, zeradinho, avançar, iniciar um programa, escolhemos o programa, na tela final eu vou simplesmente concluir. E aqui agora o nosso robô já está lançado. Vamos ver aqui, acompanhar em cerca de 1 minuto, com tudo aqui fechado. Vou fechar inclusive o agendador, deixar na tela inicial, não estou com o Python aberto, não estou com o agendador aberto, e a gente vai acompanhar a execução do nosso script de maneira automática. E vocês vão perceber um detalhezinho aqui que pode ser um inconveniente, por isso que a gente vai na versão mais completa fazer uma melhoria no script, para que o script consiga trabalhar de forma melhor integrada com a ferramenta. Então tá aí, ó, rodou, viu, abriu rapidinho a tela e fechou. Aquela tela que abriu é o nosso script sendo executado. Então aqui o Windows foi lá, procurou o script, rodou. Como o Python está instalado na máquina, ele já sabe que é um programa que pode ser executado no Python. E agora vamos ver aqui, fazer a conferência. Então eu estou aqui, ó, o script rodado às 12h14 gerou esse nosso arquivo aqui com os preços das ações do Yahoo. E está aqui tudo funcionando perfeitinho. Legal a primeira parte do nosso vídeo. Agora vamos para fazer um entendimento aqui sobre como isso funcionou. E vamos fazer um detalhamento um pouco maior sobre o código que está sendo executado e alterações que você pode fazer para que o seu código funcione de maneira mais adequada. Então vou abrir aqui o Python. Vou trabalhar aqui nesse nosso exemplo com o idle mesmo, já que é um script simples, não preciso fazer uma análise dentro aqui do próprio Python. O objetivo desse tipo de script, desse tipo de agendamento, é o uso de códigos que você faça ele e que ele em si já faça todo o trabalho, que você não tenha que fazer conferências ao vivo, por assim dizer. Então vamos aqui agora. O script que a gente está trabalhando é um script, como eu falei, que está trabalhando com a carga de preços de ações. Esse script usa algumas bibliotecas aqui, ele está pegando a OS para configurar o sistema operacional, Pandas para fazer criação de um data frame, Pandas Reader, que é uma variação do Pandas, mas que trabalha com leitura de datasets, e a gente usa isso aqui exatamente para criar a conexão com o Yahoo Finance, e Datetime para poder fazer a configuração das datas que a gente utiliza aqui no nosso script. O script ele tem um código básico aqui, uma função chamada get. Essa função get é a que faz efetivamente a conexão com o Yahoo Finance e carrega os dados das ações. Essa função ela foi criada, eu vou deixar aqui também a referência de um livro que fala não sobre o objetivo principal do vídeo, que é o agendamento, mas sobre o trabalho com análise de ações dentro do Python. Então essa é uma função que ela está basicamente pegando como parâmetros tickers, que é uma lista de códigos de ações negociadas em bolsas de valores no mundo inteiro, que o Yahoo Finance faz a carga de dados e compartilhamento dos datasets. Start date, né, a data de início, e end date, a data de final, como está explicado aqui já nos parâmetros da função. Dentro dela, ela tem uma outra função interna chamada data. Essa função ela pega apenas o parâmetro ticker e ela vai fazer o seguinte: como a gente já tem aqui a variável no ambiente, essas duas aqui, ela vai usar essas duas variáveis ali de tempo de início e de final para parametrizar o tempo de execução, ou seja, desculpe, o tempo de início e de final dos dados que você quer coletar, dos preços das ações. Ela pega aqui o código de uma ação e ela usa uma função de dentro daquela biblioteca que eu chamei ali em cima, o Pandas Data Reader, para fazer a captura dos dados. Ela tem uma função chamada getDataYahoo, que já é uma API pronta para fazer a conexão com o Yahoo Finance, vai pegar esses dados e aqui cada execução dela vai trazer os dados de uma ação. Como a nossa função principal ela pode trabalhar com uma carteira e não apenas uma ação específica, então a gente usa aqui a aplicação dessa função data
para fazer um mapeamento, que é a função map. Essa função map, ela normalmente pega uma outra função que vai ser mapeada, que no nosso caso é a função data, que é essa aqui, e pega dados ou parâmetros que aquela função utiliza. Então o que ele vai fazer aqui é o seguinte: criou um objeto chamado datas, esse objeto vai ser constituído pela execução dessa função data para todos os tickers, ou seja, aquele parâmetro inicial que a gente passou das ações que queremos analisar. Então, feito isso, a segunda etapa ou a última etapa da nossa função principal é pegar e dar como retorno o resultado dessa função pd-concat. Essa função pd-concat, ela cria um data frame e a gente está utilizando aqui os dados aqui das ações coletadas para juntar todas as ações, se você tiver uma lista, em um único conjunto de dados que vai ser um data frame que vai ser retornado aqui. E aí, feito isso, criou a função, o que o nosso código vai fazer, e aqui tem uma primeira dica interessante quando você está trabalhando com scripts, que você vai fazer o agendamento, é usar o try. O try, ele é o seguinte, né, a tradução literal do inglês, né, o tente, ou uma tentativa aqui de executar todo esse bloco que está aninhado dentro do try. Então, ele vai tentar rodar isso aqui. Se ocorrer qualquer problema, qualquer erro, ele vai para a opção except. Ou seja, se ocorrer uma exceção, ele vai nos dar esse resultado aqui. Você consegue, por exemplo, fazer tratamentos adicionais, mas aqui o nosso objetivo não é entrar no detalhe dessa lógica aqui. Essa lógica você pode aprender, a lógica de trabalho em geral, do uso da criação de funções, de como chamar uma função, na nossa playlist de fundamentos do Python, que eu vou deixar o código aí, vou deixar tanto o link, na verdade, na descrição do vídeo, como o card aqui para você conectar direto agora com essa aula, se você, ou com essa playlist, se você tem dificuldade na parte mais básica. Então vamos aqui continuando de forma rápida. Aqui eu configurei o diretório de trabalho. Depois da configuração do diretório de trabalho, eu pego a data de hoje e faço um tratamento aqui para criar o nome do arquivo como sendo um nome básico, que é o Yahoo Stock, mais a data de hoje e a extensão CSV. Então isso aqui tudo é só a configuração básica para que a função seja chamada. Aqui em T eu crio uma variável que é uma lista. Na nossa lista só tem um valor, mas poderia ter mais, valores de quantas ações vocês quiserem. Então aqui eu coloco o código das ações. Aqui eu informo a data de início no formato datetime, por isso que eu carreguei lá em cima a biblioteca datetime. A data de final eu uso uma função do datetime para fazer um cálculo de datas, a aritmética de séries temporais tem dicas sobre isso num dos livros que eu já mencionei algumas vezes, que é o livro de Python para análise de dados. Posso deixar o link dele também na descrição, mas basicamente ele está fazendo um cálculo de um dia de diferença em relação ao dia de hoje. Então ele está pegando hoje menos datetime, time delta 1. Então ele vai pegar, o início vai ser isso aqui e o final vai ser hoje menos um dia, ou seja, d-1. E aqui agora ele vai criar uma variável chamada ativo, que vai ser o resultado daquela nossa principal função, em que ele vai passar os três parâmetros que a gente já viu lá em cima que eram necessários. A lista de ações, a data de início e a data de final. E aqui no final ele pega ativo, ele grava num arquivo CSV. Então essa funçãozinha aqui, toCSV, é gravar o conteúdo de uma variável, que normalmente precisa ser, nesse caso aqui, um data frame, para dentro de um arquivo. E o arquivo ele vai pegar aquele nome que a gente já constituiu ali em cima. Então, feito isso, está concluído o nosso código. Essas outras opções que estão comentadas aqui, olhem depois o código, mas são formas de você analisar o conteúdo carregado. No final desse código, da forma que ele está, ele simplesmente mostra na tela se foi bem sucedido ou não. Então vamos rodar ele aqui na mão novamente e vamos ver a saída. Saiu aqui aquele resultado. Agora a gente tem um pequeno problema que a gente vai corrigir antes de voltar lá para o nosso agendador e fazer um novo agendamento, que é o seguinte: essa informação, como vocês viram, na hora que você roda o agendador, ele abre uma tela preta e fecha. Então os prints são ignorados porque a execução é muito rápida. O que você pode fazer para resolver isso? É você criar um arquivo de log.
Eu deixei aqui para a gente fazer rapidinho, mas depois dá uma pausa no vídeo, dá uma olhadinha. Esse é o presente, inclusive, que oculto que estava aqui para quem acompanhou o vídeo todo. Quem viu só a primeira parte, legal, vai ter o link, vai poder ver lá no nosso GitHub o código, mas quem ficou até aqui vai ver também como fazer essa parte final aqui. Que essa parte final, o que é que eu vou fazer? Ao invés de apenas jogar na tela, eu vou usar essa forma de trabalho que é o if open, ou seja, eu estou usando a função open que abre um arquivo dentro do if, que é um tratador de um tratador de ambiente, né, onde você vai estar trabalhando, porque o open, se você abre um arquivo, depois você tem que fechar. Quando você fala o if open, ele vai tentar executar o que está aqui dentro, se deu certo ele conclui, se deu errado ele também conclui o fechamento daquele arquivo e não tem problema para o tratamento de contexto, era esse o nome que eu estava querendo trazer. Então o if open traz aqui o nosso arquivo log, txt, ele vai trazer esse arquivo como um append, porque é um arquivo de log, então quero que todas as rodadas ele simplesmente pegue o mesmo arquivo e jogue o log lá para dentro. E aqui o print, ao invés de ele imprimir na tela, ele vai imprimir aqui com o parâmetro file da função print. Eu vou passar aqui o nome file aqui. Esse primeiro nome file está fazendo referência ao arquivo log.txt que foi aberto. Essa segunda aqui é um parâmetro e está puxando esse arquivo para gravar o resultado da nossa função print. Essa segunda parte faz a mesma coisa. Fechou aqui. Qual é o cuidado que eu tenho que ter? Para que eu tenha isso também na exceção, eu tenho que novamente abrir e fechar o nosso tratador de contexto, o hífen, porque eu tenho que abrir e fechar o arquivo. Então, como aqui eu estou dentro de um try e eu concluí, esse if aqui vale para dentro desse bloco aninhado. Se eu quero fazer o mesmo tratamento de contexto dentro da exceção, eu novamente preciso abrir o if open. Vou dar o mesmo nome de arquivo, vou buscar aqui com a opção A. A opção A, quando você faz a abertura de um arquivo, o que ele faz? Se aquele arquivo não existir, ele cria o arquivo e grava os dados. Se aquele arquivo já existir, ele simplesmente abre o arquivo e faz o append, ou seja, anexa ao final do arquivo o conteúdo que você está querendo jogar para ele. Então eu vou agora fechar aqui o nosso arquivo e vou rodá-lo novamente agora no agendador, e aí vamos ver com um pouquinho mais de detalhe ali as funções do nosso agendador. Como eu falei, eu já deixo aqui o atalho no meu menu iniciar, é uma dica legal para você que vai trabalhar com gerenciamento de muitos scripts, deixa aí para você não ter que procurar toda hora. Então vamos aqui, agora nessa tela do agendador que eu passei rapidinho, o que você tem nela? Quando você entra, de cara aqui embaixo nós já temos todos os serviços que estão agendados, todas as tarefas agendadas pelo seu Windows. Isso aqui não é coisa apenas que o usuário final faz, isso aqui o próprio sistema operacional, vários aplicativos quando são instalados já tratam isso aqui de maneira automática, porque essa é uma ferramenta de sistema do Windows. Você pode fazer a checagem por aqui, mas eu gosto de vir direto para essa área aqui chamada Biblioteca do Agendador, em que ele permite ter aquela mesma visão que a gente estava vendo, todos os serviços agendados. Aqui a gente vê outros scripts que eu tenho rodando do Python. Eu consigo ver, por exemplo, venho aqui no PyBot que a gente acabou de criar. Consigo ver aqui todos os detalhes desse script, mas eu consigo também aqui do lado fazer outras ações. Por exemplo, eu tenho ele aqui, eu posso simplesmente clicar aqui em executar, que ele vai executar aquele script na hora que eu quiser, sem a necessidade de um agendamento prévio. E vejam que agora, como eu executei sem a necessidade do agendamento, ele gravou aqui novamente, trouxe aqui a data. Então, se isso é um script que está pegando dados diferentes, ele vai atualizar o teu conteúdo aqui de acordo com o que você criou. Aqui o log, vejam que agora ele criou um arquivo de log chamado log.txt, confiram o horário que ele criou. Vou aqui abrir e ele traz ali as nossas execuções. Eu poderia colocar o que eu quisesse aqui. É claro que esse é um log bem simples. Eu poderia colocar a data em que foi executado, colocar informações adicionais, fazer um log mais profissional. Mas de qualquer modo ele vai ter isso aqui. Todas as execuções diárias que forem executadas, que forem realizadas, ele vai adicionando aqui linhas nesse código.
Então vamos voltar aqui para para a nossa área do agendador. Então, além de executar, eu posso vir aqui, por exemplo, e excluir um robô que eu não queira mais que seja executado. Eu posso mandar desabilitar e de repente eu posso assim, eu tenho aqui, eu não quero que por uma semana aquela execução continue, mas eu não quero excluir para criar novamente. Então você pode simplesmente desabilitar aquele seu script. Na hora que você colocou no desabilitar, vejam que aqui ele mudou o status e ele não vai mais ser executado. Eu quero voltar. Então você vem aqui, qualquer script desabilitado, clica em habilitar. E a partir daquele momento, a próxima execução agendada vai voltar a funcionar. Então tem várias formas de você trabalhar aqui com ele. E uma coisa também interessante, para você fazer os ajustes dele, você pode dar 2 cliques ou clicar aqui em propriedades. E dentro dele aqui você pode alterar o que você quiser. Aqui em geral você pode mudar a descrição. Nos disparadores aqui tem um detalhe do próprio agendamento. É a parte mais importante do ponto de vista de gestão do tempo. Você vem aqui em editar e aqui a gente volta para aquela tela inicial em que você vai colocar aqui, é uma vez para ser executado, é diariamente. Você pode mudar o horário. Eu quero que agora ele seja executado diariamente às 12h30. Que repita, não todos os dias, mas a cada 2 dias. Você pode fazer sincronismo de fuso horário, se for necessário. Você pode fazer tratamentos adicionais aqui, atrasar a tarefa, repetir a tarefa a cada quantidade de horas ou de tempo, interromper se ela não foi executada por mais de tantos dias. Então você vai conseguir fazer várias configurações aqui, e o marcar o habilitado ou desabilitado tem o mesmo funcionamento do usar lá os botõezinhos de desabilitar ou habilitar que a gente já viu antes. Vou manter um OK aqui, então fez a alteração, ele vai ser rodado às 12h30. Vamos aqui para as ações. Eu vou até alterar isso aqui, vamos deixar 12h33 para dar tempo de a gente fazer mais algumas exibições aqui e a gente põe ele para rodar. Ações, aqui você pode, já usou isso aqui, está tudo prontinho, você pode usar aqui para alterar a ação que vai ser executada. Então eu venho aqui em editar, posso mudar o que vai ser feito aqui, mas no nosso caso, que é a integração com o Python, a gente vai sempre deixar iniciar um programa, colocar o nosso script aqui. Se você tem um script que você pode configurar parâmetros, ele vai funcionar aqui também. Então é uma forma de trabalho que dá para se fazer com o Python. Aqui a gente não vai entrar nesse mérito, mas se você tem um script que tem parâmetros, o seu agendador consegue passar os parâmetros para ele. Condições aqui, eu posso fazer configurações adicionais das condições em que o meu script vai ser realizado. Por exemplo, eu quero que ela inicie apenas se o computador estiver ocioso por algum período de tempo. Eu quero que interrompa, por exemplo, se eu marcar isso aqui, ele vai habilitar essa parte de baixo. Interrompa se o computador parar de ficar ocioso. Aqui eu posso configurar inclusive a gestão do computador em si. Isso é muito útil, por exemplo, quando você estiver trabalhando com notebooks, né? De repente ele pode não executar aquele script, se for um script muito pesado, se tiver na bateria. Nas configurações adicionais aqui você tem mais informações, você pode permitir que ela seja executada por demanda, é o padrão aqui. Você pode agendar para que ela seja executada, por exemplo, perdeu uma execução, você quer que assim que o computador for iniciado ele cheque e execute a tarefa, então você pode vir aqui e fazer essas configurações. O histórico é uma função que não está desabilitada, a princípio ele funcionaria como similar a um log, mas como a gente já viu, você consegue criar o log dentro do seu próprio script. Então vamos deixar aqui, deixa eu dar uma olhadinha aqui no horário, vou alterar aqui esse horário de execução só para a gente ver a execução agora com os ajustes que acabamos de fazer. Dou um OK e vamos deixar ele executar, vamos ver lá o que acontece. Vamos ver aqui se deu tempo de ele pegar aqui a minha rodada. Eu acredito que não tem problema. A gente vai lá, vamos novamente em propriedades, vamos aqui nos disparadores alterar para 12h33, OK. OK mais uma vez. E agora vamos deixar ele rodar a sua execução. Enquanto isso eu vou deixar aqui inclusive um link para um vídeo que eu tratei sobre um outro tema, que é o web scraping, em que a gente comentou um pouquinho sobre a necessidade das execuções
E esse vídeo aqui ele veio também originário ali de uma dúvida de um usuário que queria saber como fazer agendamento de um script criado, no caso lá dentro do Google Colab. Então eu vou deixar o link aqui para esse vídeo. Além disso, eu acredito que a gente cobriu aqui, viram lá que ele executou. Agora a gente volta lá no nosso local de origem aqui, ó, vejam que está atualizado aqui o horário do arquivo. Então esse arquivo é o arquivo que foi rodado pelo nosso script. E aqui vamos ver o log de execução. E vejam que, como previsto, ele já rodou aí 2 vezes e ele gravou aqui o log. Então isso vai acontecendo, a cada execução ele vai adicionando o conteúdo. Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, das dicas. Continuem acompanhando o nosso canal para receber novas dicas como essas. Vejam as outras playlists, né, e aproveitem os cards agora e façam a inscrição para continuar dando esse apoio e vendo nosso conteúdo. Veja também a playlist que tem outras ferramentas adicionais para o trabalho com Python. E é isso aí, até logo.